Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre migrações. É um tema bastante importante que costuma cair também, principalmente no Enem. E para começar, eu acho importante a gente diferenciar aquelas duas palavras que pegam muita gente de surpresa, que é imigração e emigração. Eu sei que muita gente se confunde quando vai utilizar isso no dia a dia ou quando vai escrever algum texto, porque são palavras muito parecidas. Quando a gente fala de imigração, pessoal, a gente está falando de alguém, de uma pessoa que sai do seu local de origem e vai para um terceiro, tá certo? Então, se você, por exemplo, sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos, você vai ser um imigrante nos Estados Unidos, tá certo? Só que pra gente brasileiro, aqui no Brasil, você vai ser um emigrante, porque você vai estar partindo, tudo bem? Então, o imigrante é para você que está num território estrangeiro, desconhecido, com pessoas de outra nacionalidade, e o emigrante funciona pra gente que está te vendo partir, tudo bem? Então essa é a diferença principal entre imigração e emigração. Quem emigra é quem está saindo do seu local de origem, do ponto de vista de quem está ficando ali no local de origem, tudo bem? E quem imigra é quem está chegando aqui. Então os haitianos, venezuelanos, bolivianos que vêm para o Brasil, na nossa visão, no nosso ponto de vista, eles são imigrantes. Mas no ponto de vista dos haitianos, dos bolivianos, dos venezuelanos que ficaram lá no país, eles são emigrantes, tudo bem? Tudo é uma questão de ponto de vista, não é difícil. Se tiver em dúvida, nossa, está muito difícil para achar qual que é a palavra certa aqui nesse contexto, usa migração. Parece migué, mas dá certo, tudo bem? Migração já é suficiente para a gente falar sobre esse tema, mas é importante saber também, caso isso caia numa questão. Bom, é importante a gente pontuar que as migrações, elas não são um fenômeno novo na história da humanidade. As pessoas sempre se moveram de um local para o outro, tá certo? Isso acontece desde a nossa história mais remota, quando os primeiros seres humanos saíram do continente africano e foram em direção ao continente europeu e ao continente asiático. Então, desde muito tempo, a gente tem processos de migração. Só que esses deslocamentos populacionais, essas migrações, elas vão se intensificar a partir de um certo momento. E esse momento vai ser ali no início do capitalismo, no que a gente costuma chamar de mundialização, que vai ser aquele período que antecede a globalização. Nesse momento, a gente vai ter uma intensificação dos fluxos populacionais, dos fluxos migratórios, tá certo? A gente vai ter uma humanidade cada vez mais conectada, cada vez mais interligada. Bom, é importante a gente pontuar também que as migrações, elas não são um fenômeno que vai ser movido pelo simples desejo de mudar de lugar da pessoa. Existem vários fatores que envolvem a migração. E o que a gente tem que ter em mente é que a migração não é um fenômeno fácil, não é simples para quem migra. A pessoa que decide migrar para um outro território, para um outro país, para uma outra cidade, ela acaba deixando muito da identidade dela naquele lugar de origem. Então ela vai deixar amigos, ela vai deixar família, ela vai deixar a sua própria cultura, o seu idioma de lado, para ir buscar a vida num outro lugar, geralmente num lugar com melhores condições. Existem vários motivos que levam grupos de pessoas a migrar de um lugar para o outro. Podem ser guerras, guerras civis, catástrofes naturais, climáticas, furacão, tsunami. Pode ser também perseguição étnica, racial, perseguição religiosa. Tudo isso são motivos válidos para que um grupo de pessoas, ou uma pessoa mesmo, decida sair desse lugar e ir buscar uma melhor condição de vida no outro, tá certo? Agora, o principal motivo das migrações hoje no mundo é a desigualdade socioeconômica, tá certo? É um motivo maior do que as guerras, é um motivo maior do que a questão climática. A desigualdade socioeconômica entre as regiões é o fator que mais vai mover hoje seres humanos no nosso mundo, tudo bem? Com a globalização, e eu já disse isso para vocês, a gente vai ter uma acentuação da desigualdade. E essa desigualdade ela vai aumentar tanto internamente quanto externamente, entre as nações, entre as regiões.
Então, conforme a globalização avança, a gente vai tendo uma distância cada vez maior entre os países do centro do capitalismo e a chamada periferia. E a gente se encontra na chamada periferia, tudo bem? Países latino-americanos, africanos, asiáticos, é o que nós chamamos de periferia, enquanto o centro corresponde ao continente europeu, Estados Unidos, Canadá, Japão, são os países do centro do capitalismo. Hoje, o fluxo migratório é muito maior da periferia em direção ao centro, colocando em evidência um grande problema no nosso mundo, que é o aumento da desigualdade. Uma maior desigualdade. Agora, nem sempre esse fluxo foi dessa forma. Até mais ou menos metade do século passado, do século XX, o principal fluxo migratório era de europeus em direção a regiões periféricas, em direção ao restante do mundo. E isso é facilmente observável se a gente pega a história do Brasil. A história do Brasil é de um país que foi colonizado por europeus. A história da América do Norte, do Canadá, Estados Unidos, também é uma história de colonização, onde europeus chegaram para colonizar aquela região. Então, se a gente pegar a história de todas as nações periféricas, a gente vai ter um contexto de colonização. E era nesse contexto de colonização que a gente vai ter os principais fluxos migratórios desde o século XVIII, passando pelo século XIX até meados do século XX. No Brasil, por exemplo, a gente vai ter a chegada de italianos, espanhóis, portugueses, especialmente ali no final do século XIX e início do século XX. Vai ser só depois da Segunda Guerra Mundial que esse movimento ele vai virar ao contrário. Então a gente vai ter cada vez mais pessoas da periferia do mundo buscando aí melhores condições de vida no chamado centro do capitalismo, no continente europeu, na América do Norte, por aí vai. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de migração, tá certo? Esse é um tema que costuma cair, mas não exatamente tudo, tá? Os principais aqui que eu queria ressaltar com vocês seria o êxodo rural, a migração pendular, a migração sazonal e a fuga de cérebros. Isso aqui é o de mais importante, é o que costuma cair mais nas provas para a gente que vai prestar o vestibular. O que é o êxodo rural, gente? Êxodo basicamente significa fuga, saída. Quando a gente fala em êxodo rural, a gente está falando de uma massa de população que sai do campo e vai para onde? Vai para cidades. Então, é uma população que por diversas razões que a gente vai falar aqui, acaba saindo do meio rural e passando a viver cada vez mais no meio urbano. Tudo bem? Quais são os motivos para a saída das pessoas do campo? Gente, as pessoas no campo, elas trabalham na roça, elas produzem ali aqueles produtos agrícolas, vai chegar um certo momento que vão começar a surgir máquinas, que vão começar a surgir novas tecnologias no campo, que vão produzir muito mais que as pessoas. Então é aquele velho exemplo que eu já usei em sala de aula. Se antes nós tínhamos ali um trabalhador, nós tínhamos ali 10 trabalhadores que produziam tanto em um dia, com a tecnologia a gente vai ter uma máquina que produz o mesmo tanto que esses 10 trabalhadores em um dia, só que em uma hora. Percebam a diferença? A partir desse processo de mecanização do campo, de crescimento da tecnologia, de uso de mais insumos agrícolas, a gente vai tendo uma massa de desempregados no campo. Tudo bem? Até porque a terra, ela não é de todo mundo, a terra vai ter um dono. E é esse dono quem vai atrás de cada vez mais tecnologias para substituir essa mão de obra rural. A partir do momento que ele vê que é vantajoso para ele substituir essa mão de obra, ele manda essa galera embora e coloca a máquina ali para fazer o mesmo trabalho. Tudo bem? Essas pessoas não têm mais como sobreviver no campo, elas passam aí então a ocupar os centros urbanos, já que a gente está falando de um processo que pressupõe urbanização. Ou seja, o êxodo rural só vai acontecer quando a gente tiver um processo de urbanização e, consequentemente, industrialização nas cidades. Porque dessa forma, essa massa de desempregados do campo,
acaba tendo emprego e fonte de renda nas cidades. Tudo bem? Ficou claro que é o êxodo rural? A gente vai ter também um movimento contrário, que é a chamada migração urbano-rural. Obviamente que ela é muito menos comum. A gente vai ter um processo migratório muito mais raro, mas que acontece hoje e ele está muito bem representado daquelas pessoas que fazem agronomia ou alguma engenharia que vai lidar no campo e tudo mais, que se formam nos centros urbanos e depois de formados vão ter que trabalhar em algum lugar no campo. Então eu conheço engenheiros, por exemplo, que fizeram o curso de agronomia e depois de formados em grandes centros urbanos, em Piracicaba, que tem a Exalc e tudo mais, passaram aí a trabalhar em locais remotos, no campo, porque é a área de trabalho deles. Tudo bem? Mas é muito menos comum. Depois a gente vai ter um tipo de migração que é a migração pendular. Eu não preciso nem dizer muito, o pêndulo faz isso aqui, é um movimento de vai e volta. Quando a gente fala de migração pendular, a gente está falando basicamente de uma migração diária de pessoas entre um município e outro, tá certo? Isso é fundamental para a gente colocar aqui na migração pendular. É uma migração diária de um município... Opa, errei aqui. Município para outro. Pode ser dentro de uma mesma cidade? Não, é só de um município para o outro. E como que isso acontece na prática? Sabe aquelas pessoas que moram em Pederneiras e trabalham em Bauru? Essas pessoas fazem uma migração pendular, porque nós temos dois municípios diferentes e a gente vai ter essa pessoa dormindo em Pederneiras e trabalhando aqui em Bauru. Então, Pederneiras para essa pessoa acaba sendo o que nós chamamos de cidade dormitório. É claro que ela não usa só para dormir a cidade, ela é da cidade, ela passeia lá também nos fins de semana, mas a gente vai dar o nome de cidade dormitório para essa cidade onde a pessoa só volta para dormir. Eu sei que muitos alunos, muitos de vocês, fazem esse mesmo trajeto, moram em Agudos, Pederneiras, Lençóis, nas cidades aqui da região, e vem aqui para o cursinho Princípio toda noite para estudar. Isso também é considerado uma migração pendular. Tudo bem? Então, olha só, a gente tem isso sendo algo bastante comum aqui na nossa região. Se você que é de Bauru quiser ver isso com os próprios olhos, recomendo que você vá ali mais ou menos umas 6 da manhã, umas 10 para 6 na Rodrigues Alves, que é o momento onde os ônibus estão chegando ali de outras cidades. Então você vai ter ônibus de Agudos, de Piratininga, de Pederneiras, tudo chegando ali na região central da cidade e as pessoas descendo ali para ir para os seus empregos. Eu lembro de ver isso todo dia quando eu ia para a escola, porque eu morava no Flamboyants e tinha que ir para o Estela Machado. Então eu sempre passava nesse horário ali e estava cheio de ônibus com todo mundo de outras cidades descendo para ir trabalhar. É algo diário, tá certo? A migração pendular é de um município para outro e acontece diariamente. Aonde mais que a migração pendular é muito comum, mais comum até do que aqui na nossa região? Na Grande São Paulo, na região do Grande ABC. Ali a gente vai ter uma região bastante interligada, tá certo? Eu ainda não vou adentrar nesses conceitos com vocês, mas é uma região que nós vamos chamar de conurbada, tá certo? Essa região da Grande São Paulo. E nessa região a gente vai ter muitas pessoas que moram, por exemplo, em Diadema, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, que moram nessas cidades, mas que trabalham no município de São Paulo. Só que como aquela mancha urbana já está toda interligada, dificilmente a gente vê ali aonde que começa uma cidade e aonde que acaba outra. Você passa por Osasco, passou ali em 3 minutos você já está em São Paulo, por exemplo. Tudo bem? Mas é um fenômeno de migração pendular, de migração diária, de pessoas que trabalham numa cidade geralmente mais relevante do ponto de vista econômico, mais rica, mais forte economicamente, e voltam para suas cidades ali no final do expediente. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom,
Agora, a gente vai falar sobre um outro tipo de migração, que é a migração sazonal, certo? Deixa eu só colocar aqui que o êxodo rural pressupõe urbanização. Isso aqui é importante para as próximas aulas que vêm por aí. Aí vocês anotam no caderno. Obviamente, essa é uma aula muito reduzida, eu vou deixar o conteúdo para vocês na descrição do vídeo, onde vocês podem acessar ali aquela ficha resumo que eu sempre faço, vai estar muito mais completo. A migração sazonal é uma migração que vai ser de acordo com temporada, tá? Ela vai variar de acordo com a temporada. E o maior exemplo disso são os boias-frias. Gente, muitos boias-frias, trabalhadores do campo, vão viver numa região e vão ser contratados num certo momento para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar ela não vai estar ali pronta para colheita o ano todo. Vai ter um certo período do ano que ela vai estar pronta para colher e vai ser nesse período que esses boias-frias vão ser contratados. Tudo bem? Então, eu não sei, deve ser na região, no período ali de verão, final do ano, provavelmente, que a cana-de-açúcar está boa para colher. Esse trabalhador ele vai passar o ano todo realizando outras atividades, colhendo outras coisas, e para o final do ano, o dono daquela plantação de cana-de-açúcar contrata essa mão de obra para que ela trabalhe na colheita da cana-de-açúcar. Tudo bem? Existem outros exemplos também de migração sazonal, por exemplo, na construção civil. Tem muita gente que vem de outras regiões, que vai para outras regiões, para trabalhar na construção civil, termina uma obra, ela volta para a casa dela. Tudo bem? Isso é bastante comum e, obviamente, é uma forma de trabalho que é envolvida em muitas polêmicas, porque, pensa comigo, o trabalhador nesse regime sazonal, ele não tem segurança nenhuma. Então ele passa o ano todo, muitas vezes sem uma fonte de renda certa, para ter a fonte de renda mais ali para o final do ano, na época de colheita desse produto agrícola. Agora, muitas vezes as condições oferecidas para esses trabalhadores sazonais são péssimas e grande parte das denúncias de trabalho escravo e trabalho análogo ao escravo no Brasil vem desse tipo de trabalho sazonal. Porque a pessoa que realiza o trabalho sazonal, ela precisa de um dormitório, ela precisa de um banheiro, ela precisa de um lugar para ela viver enquanto ela está ali desempenhando a função. Certo? Então ela não volta para a casa dela, ela permanece ali naquele local. Muitas vezes o patrão não vai oferecer uma condição digna de vida, não vai oferecer colchão, não vai oferecer um ambiente limpo, seguro para essas pessoas. Então, geralmente, quando a gente vê denúncia aí de trabalho análogo à escravidão, geralmente a gente tem aí um regime de trabalho sazonal envolvido. Tá certo? Tranquilo? Bom, o próximo tipo de migração que a gente vai falar é a migração da transhumância. E essa aqui é um tipo de migração que a gente poderia dizer que é um tipo de migração sazonal, porque é por temporada, mas ela vai estar relacionada com questões climáticas, tá certo? Então aqui não tem nada a ver com o clima, é uma questão de colheita, pode ser uma questão da obra estar sendo realizada em um certo período. Aqui na transhumância, a gente vai ter uma migração sazonal que vai ser realizada de acordo com as questões climáticas. Então, um exemplo mais claro disso, que todo mundo conhece aqui na história do nosso país, é o exemplo da migração no sertão nordestino. Então vai ter um certo momento, na verdade a maior parte do ano, a gente vai ter o sertão nordestino enfrentando uma seca terrível. E nesse período, a gente vai ter as pessoas perdendo a sua fonte de renda, perdendo seus animais, perdendo ali o seu modo de vida, e elas precisam partir para um outro lugar para buscar sobreviver. É bastante comum, e já foi muito mais comum, que as pessoas do sertão nordestino, nessa época de seca intensa, migrassem, realizassem essa transhumância do sertão nordestino para as capitais do Nordeste. Então elas iam para Salvador, Recife, Aracaju,
porque ali naquelas regiões tinha mais oportunidade de renda, tinha mais chuva também, era uma situação diferente. Quando a chuva voltava para o sertão, aí essas pessoas voltavam também, porque elas podiam aí retomar o seu modo de vida. Tem uma música muito famosa que conta exatamente essa história de transumância, todos vocês conhecem, pode colocar, amor, que é uma música bastante famosa, pode colocar, eu vou falando em cima. É uma música de festa junina e se chama Asa Branca, é do Luiz Gonzaga, né? Uhum. Isso, é uma música do Luiz Gonzaga, onde ele fala sobre a situação da seca no Nordeste e tudo mais, e ele parte para outra cidade para buscar melhores condições de vida. Tudo bem? Pesquisem depois da música, eu vou deixar o link para vocês aí, para que vocês possam ver. E tem tudo a ver aqui com a nossa migração de transumância. Pode pausar. Obrigado. Gente, além desse exemplo do sertão nordestino, a gente vai ter o exemplo também do gado na região centro-oeste. A gente vai ter lá a figura do boiadeiro no centro-oeste, especialmente ali no Mato Grosso do Sul, na região pantaneira do Mato Grosso também. E esse gado vai ficar uma parte do ano numa região mais baixa, tá certo? Uma região de planície, se alimentando da grama, comendo ali, pastando e tudo mais. Mas vai ter a época de chuva na região pantaneira, onde essa planície vai se tornar totalmente alagada. Então a gente vai ter a subida dos rios e o boiadeiro não pode deixar o seu gado ali, porque senão ele vai morrer afogado. O que esse cara faz? Ele vai levar esse rebanho de gado para uma região mais alta, para um planalto. E ali esse gado fica até a chuva passar, a época de chuva passar, e os rios abaixarem novamente. Tudo bem? Isso também é um exemplo de transumância relacionado diretamente com a questão climática, algo que acontece todo ano, periodicamente, em relação ao clima. Tudo bem? Agora, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um tipo de migração bastante em alta, bastante comum hoje em dia, que é a chamada fuga de cérebros. A fuga de cérebros acontece quando um país vai formar engenheiros, cientistas, técnicos, pessoas especializadas, capacitadas, só que não vai dar condições para que essas pessoas desempenhem o seu trabalho ali naquele país. Então elas vão precisar buscar outras oportunidades em países onde existam mais oportunidades. Um exemplo muito claro disso é de cientistas e engenheiros indianos que saem do país para ir buscar melhores condições de vida e trabalho na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá. Então se a gente pegar, por exemplo, o Vale do Silício, que é uma região de desenvolvimento de altas tecnologias nos Estados Unidos, essa região vai ser cheia de imigrantes indianos e imigrantes também de outras partes do mundo. Mas não é um tipo de imigração formada por pessoas com baixa qualificação. Não, são engenheiros, cientistas, técnicos, pessoas que poderiam contribuir muito para os seus países, mas que não encontram condições de desempenhar essa função no seu país de origem. Tudo bem? Durante esse período de pandemia, logo no início, os Estados Unidos estavam com um grande problema de falta de médico. Então eles precisavam de médico, eles precisavam de mais pessoas trabalhando ali na área de saúde, na frente de combate ao coronavírus. E eles começaram a incentivar médicos de outros países que eles fossem para lá trabalhar, certo? Então isso nada mais é do que uma fuga de cérebros, porque obviamente os Estados Unidos conseguem oferecer uma condição melhor para esses profissionais do que o México, do que o próprio Brasil. Tudo bem? Obviamente, para quem perde esses profissionais, a fuga de cérebros é algo muito ruim. Porque um país como a Índia vai investir muito em engenheiros, cientistas, técnicos, e vai chegar um certo momento que vai perder esses profissionais para países mais ricos, com melhores condições. Esse é um grave problema hoje no mundo e acontece de forma muito intensa, especialmente nesse período de pandemia. Certo? Gente, isso foi a nossa aula de hoje, o nosso conteúdo de hoje. Para vocês se aprofundarem, deem uma olhada nos links que eu vou colocar na descrição e na ficha de resumo que eu vou colocar aí para que vocês acompanhem durante a aula também.
É isso, um abraço, se cuide.